Olá, boa tarde, amigas e amigos deste humilde canal. Depois de bastante tempo, volto aqui com mais este vídeo. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos novos inscritos: Ivone Santos, Nadir Jesus, lá do estado do Rio Grande do Norte, muito obrigado. A Suelen, do canal Suelen e Você. Também a Janice Goulart, do canal Superação. E também ao canal Oxi Mamãe, Abrir o Diário. Muito obrigado por fazer companhia ao nosso canal. Hoje eu quero falar para vocês de João de Deus de Nogueira Ramos. Não é o João de Deus que o pessoal está falando aí, que está bastante na mídia, né? Não é o João Nogueira, o pai do Diogo Nogueira. E também não é um parente meu, pelo menos que eu saiba. Embora a minha família Ramos seja portuguesa, mais precisamente da ilha do Faial, no arquipélago dos Açores. Mas esse João de Deus de Nogueira Ramos nasceu em São Bartolomeu de Messines em 1830 e faleceu em Lisboa no dia 11 de janeiro de 1896. Portanto, ontem, eu deveria ter gravado esse vídeo ontem, né? Ontem fez 123 anos da morte de João de Deus de Nogueira Ramos. João de Deus de Nogueira Ramos foi um poeta lírico e um pedagogo português. E por que vocês... Aí vocês vão pensar assim, por que está falando de João de Deus de Nogueira Ramos? Quem é esse cidadão, né? É o seguinte, o João de Deus, ele criou em 1876 o método João de Deus, um método de ensino chamado João de Deus. E neste ano ele lançou, né, com o lançamento ele lançou a Cartilha Maternal, que foi adotada em Portugal e também no Brasil como o método de ensino, método de aprendizagem. Foi estes livros que o meu pai se alfabetizou. E como eu estou trabalhando muito com genealogia, e eu fui buscar esses antigos livros que quando eu era criança também eu folhava, né? Encontrava pelas gavetas, folhava e tal. Embora não tenha me alfabetizado com este método, né? Porque sou mais jovem, portanto. Mas o meu pai, ele nasceu em 1919. E o livro que eu trago para vocês, pelo menos um deles, tem a data de 1930. Meu pai, ele ficou órfão de pai aos 6 anos de idade. E teve que trabalhar muito cedo na lavoura para ajudar a mãe a criar ele e mais 5 irmãos. Na verdade, um irmão e 4 irmãs.
Então eu não sei precisar que ano ele começou a estudar. Eu trago aqui 3 livros, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro livro, ele foi editado em 1930. Em 1930, meu pai tinha, na verdade, 11 anos. Então, esses livros aqui, eu acredito que eles sejam esse, no caso, eu tenho certeza que é de 1930, mas os anteriores talvez sejam de 1928, 1929. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a Cartilha Maternal. Esse era o primeiro livro que o aluno, quando ingressava na escola, é o primeiro livro que era usado para alfabetizar as crianças naquela época. O método João de Deus, Cartilha Maternal, adoptada nas escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou mostrar aqui a capa a vocês. Está bem velhinho, né? E eu vou abrir aqui numa página aleatória para mostrar para vocês como é que é essa cartilha. Essa cartilha tinha por finalidade, esse livro 1, por finalidade, a formação de sílabas e de palavras. Então eu vou abrir aqui na página, deixa eu ver aqui, a página 46 e 47, as duas páginas. Tá? Depois que o aluno aprendia o primeiro livro, sabia já alguma coisa, bastante coisa assim a respeito de sílabas e formação de palavras, passava para o segundo livro. Segundo livro. O segundo livro, né? Pelo método João de Deus. Esta aqui é a 23ª edição. Outra coisa interessante para falar para vocês é assim, ó. Como eu acho que os livros eram muito caros naquela época, talvez seja por isso, não sei. Era comum que a criança daquela época, né, ela usasse o livro que já foi utilizado por um primo, por um irmão. Então aqui tem o nome de um primo do meu pai, esse livro. E aqui eu escolhi, esse aqui na verdade ele está dividido em lições, né? Dividido em lições. E eu escolhi aqui a lição 57. E é interessante que este é um livro de leitura. Praticamente leitura. E todas as historinhas aqui, todas as fábulas e tal, traz uma mensagem. Tipo, lição de moral, bons costumes e coisas do estilo. Então aqui eu trago a seguinte, a 15ª lição, página 57. Eu escolhi essa para vocês. Então vamos lá. Paulo era um velho lavrador que de tempos em tempos vinha à cidade tratar de seus negócios, hospedando-se em casa de um antigo companheiro e amigo. Tratava-se de um homem honrado, trabalhador, porém rústico.
sem trato social e, portanto, sem certos atavios, quer na conversação, quer nos modos. Certa ocasião, jantava à mesa do compadre, quando derramou na toalha o vinho de um copo cheio. Ficou muito atrapalhado, sem mesmo saber dar uma desculpa, mostrando grande contrariedade. Passou ele uma péssima hora jantando muito pouco. No dia seguinte, quando o pobre velho já se tinha ido embora, Luís, compadre e amigo de Paulo, à hora do jantar, dirigiu-se a seus filhos, Jacinta e Justino, e disse-lhes: Vistes ontem, meus filhos, como o pobre compadre jantou mal, pelo desastre do copo de vinho derramado? É um velho rústico, sem cultura social, e entretanto teve a intuição de conhecer que cometeu uma grosseria. A educação não consiste só em a pessoa instruir-se, conhecer diversas línguas e ciências. É preciso a observância de certas regras de civilidade, de educação, e entre elas a mesa, por exemplo, não comer com sofreguidão, não abrir muitos braços, não servir-se em primeiro lugar, não ter modos bruscos e estouvados, não encher muito a boca e tantas outras regras que a boa educação nos indica, para que ninguém se aborreça de assim se conduzir. Do contrário, é claro que acontecerá o mesmo que sucedeu ao bom Paulo, o que seria muito mais reparado se tratasse de um homem ilustrado. Eu acho interessante, né, que quando eu era criança existia muito essas regras. Inclusive regras que as pessoas não têm, inclusive em restaurantes hoje em dia. Por exemplo, jamais nós sentaríamos à mesa com um chapéu ou boné na cabeça. E hoje no restaurante se vê isso. Pessoas com boné na cabeça, inclusive pessoas idosas. Eu não consigo entender isso. Tá, vamos agora para o terceiro livro de leitura. Aí diz assim, terceiro livro de leitura, primeira série das leituras escolhidas para as aulas primárias, com um apêndice de exercício de composição. Por Alfredo C. Pinto. Já esse aqui já não é do método João de Deus, tá? Eu acabei misturando aqui, mas não tem problema. Aqui está a assinatura do meu pai, né? E esse também é um livro, esse é o que tem a data de 1930. Esse também é um livro de histórias. Aí histórias tem, assim ensina a escrever cartas, né? Tem exemplos de cartas, poemas e, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui uma parte aqui para mostrar para vocês. Vamos ver essa aqui, a esmola do pobre. Sentado à porta de uma igreja rústica e antiga, implorava uma mendiga a caridade pública. Quase 100 anos de existência atribulada contava a infeliz. Uns 100 anos de privações, de dores, de misérias. Não muito distante dali, numa alameda, brincavam duas crianças, ambas formosas, de cabelos loiros, de faces coradas e olhos azuis.
Uma delas era rica, e suas vestes eram de seda. A outra era pobre, e singelo e modesto era o seu vestuário. Cansado de correr e de pular, a criança rica deixara os jogos quando deu com a mendiga e lançou-lhe ao regaço uma esmola, que a pobre aceitou cheia de agradecimento, e encomendando a Deus em oração fervorosa, a menina benfeitora. Esta tomada de um sentimento de vaidade pela boa ação que acabava de praticar, volta-se para a outra criança e diz-lhe: tu não podes experimentar o prazer que se sente em dar esmolas, porque, pobre como és, nada tens para dar. A outra nada replicou, e sem deixar perceber o menor desgosto, vai em direção à igreja, avizinha-se da velha, e ajoelhando-se ao pé dela, beija-lhe afetuosamente a mão. A mendiga, toda comovida, os olhos arrasados de lágrimas, lança-lhe os braços ao pescoço e beija-lhe os cabelos e a testa. Assim também a esmola do pobre consola o pobre, pois a verdadeira esmola é a que vem do coração. Viu que interessante? É interessante que eu até deixei de comentar, esqueci de comentar no início, quando eu abri esse livro, que a primeira lição aqui trata de os nossos primeiros deveres, né? Deus. O primeiro dever de todo homem é amar, adorar e louvar a Deus. Nós não podemos ver a Deus porque é um espírito puro, mas conhecemos-lo pelas suas obras. E o homem que tem o Espírito São não pode duvidar um só instante da existência de Deus. Quem criou o mundo foi Deus com a sua vontade onipotente. Quem o conserva e rege? Deus somente. Ele é que governa a terra e o céu. Ele é que faz com que o sol nos ilumine e aqueça, e que a terra nos alimente e sustente. Deus é o Pai de todos os homens, porque nos criou a todos à sua imagem e semelhança, e nos enche diariamente de benefícios. A vida, a saúde, o talento, a família, a pátria, tudo quanto somos e tudo quanto possuímos, tudo são dons da liberalidade de Deus. Devemos, pois, adorá-lo com humildade, invocá-lo com respeito, amá-lo de todo o coração, observar a sua lei, confiar nele e dele somente esperar tudo bem. Isso, porém, não quer dizer que devamos ficar sem trabalhar, pois quem vive na ociosidade não pode agradar a Deus. É bem certo o velho ditado: ajuda-te, que Deus te ajudará. Também não falei, né, que é importante mostrar para vocês, inclusive, a grafia daquela época, né? Do português daquela época, né? Utilizava o PH, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que o PH é só nesse mais antigo aqui. Parece que aqui tem PH. Tem PH. Já nesses dois aqui eu acho que não tem o PH. Já tinha... outra ortografia. No caso aqui, ó, você vê, no caso desse texto que eu estava lendo, né? Você pode ver aqui ele com 2 L's, pai com P-A-E, tá parecendo a língua galega, né?
Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esses 3 livros antigos, porque eu adoro coisas antigas, né? Tenho buscado bastante coisas antigas. E estão os 3 livros antigos. Foi esse que eu encontrei, né? Que pertenceram a meu pai, Otacílio Ignácio da Costa. E só tenho a agradecer a vocês por estar aqui assistindo-me. E deixo um abraço a todos e a todas. E até uma próxima oportunidade.